No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aviões a hélice. Existe um leque bem grande aqui entre o Tupi, que tem, por exemplo, uma manete de potência e uma manete de mistura, e um Daimon 62, que tem uma manete de potência e um computador controlando tudo que diz respeito ao motor. Nós vamos falar sobre quem está no meio desses dois. Nós vamos falar sobre aviões que têm uma manete de potência, uma manete de mistura e essa manetezinha azul aqui, que muitas vezes o pessoal conhece como a manete do passo. Isso está errado e eu vou explicar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente do que a gente vem tratando aqui no canal. Normalmente eu falo sobre bastante aviões a jato, operação de faro de 121, mas hoje nós vamos falar sobre aviões a hélice e esclarecer algumas coisas que existem de errado no entendimento sobre a operação dessa manetezinha azul. O que nós vamos falar sobre isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é uma hélice. Uma hélice ela pode ser simplesmente um pedaço de madeira um pouco torto e girando? Pode ser sim. Ela consegue produzir vento, então consegue produzir alguma quantidade de tração. Mas ela normalmente não é isso em aeronaves. Em aviões ela costuma ser algo um pouco mais trabalhado, um pouco mais técnico. E a gente pode pensar como dois aviões colados um no outro, mas apontando para sentidos opostos. Se a gente colar essas asas e colocar esses aviões para girar, mas sem o corpo do avião, apenas as asas, a gente vai ter aí sim algo muito mais próximo de uma hélice. E se a gente pensar numa hélice como uma asa que gira, a gente agora consegue dar outros nomes a coisas que vão acontecendo. Eu vou pegar aqui um Seneca e a gente vai ver esse Seneca olhando esse motor de cima, o spinner dele olhando de cima. Quando a gente olha esse spinner, vocês têm que entender a ilustração aqui do meu lado como sendo uma hélice sendo projetada para fora da tela e outra hélice sendo projetada para dentro da tela. Entendendo isso, a gente vê que a hélice, aonde ela gira, é onde é aplicada a força é aplicada no eixo do motor. E quando ela gira nesse sentido, no sentido oposto, eu tenho o vento relativo. Eu tenho o vento relativo passando por uma asa e essa asa produz sustentação. Na verdade, ela produz tração, já que não estamos falando de asa, mas estamos falando de hélice. A gente só troca o nome da coisa. E essa hélice, ou asa, tem um ângulo de ataque, que na hélice a gente troca o nome de ângulo de ataque para passo. Com um determinado ângulo de ataque, ela gera um determinado sustentação, que na verdade é tração, e tem como resultante disso o arrasto, uma resistência ao avanço dela. Sendo esse arrasto cada vez maior, quanto maior for o ângulo de ataque, ou quanto maior for o passo dessa hélice. E de novo, é muito simples de pensar nisso quando a gente está no nosso carro. Põe o braço para fora, quando a gente põe o braço para fora, deixa o braço pouco exposto ao vento e você tem uma determinada resistência e uma força que fazer no seu braço para conseguir combater, ou para conseguir manter o braço na vertical. À medida que vai reposicionando o seu braço cada vez mais de cara para o vento, mais força tem que ser feita no seu braço para manter ele na mesma posição. Então agora nós vamos começar a pensar nisso como uma verdadeira hélice e trazer para cá outras informações. Eu trouxe aqui um piano de manetes, com a preta, a azul e a vermelha, que nós vamos conversar sobre a preta e a azul, e eu trouxe dois indicadores, um indicador de RPM e um indicador que a gente conhece como Manifold Pressure. Manifold Pressure é a pressão medida no duto de admissão. Contudo, a gente vai tentar entender essa indicação como mais força aplicada no eixo ou menos força aplicada no eixo. Quanto maior o Manifold Pressure, mais força eu tenho aplicado. Quanto menor o Manifold Pressure, menos força eu tenho aplicado. Só que uma coisa interessante de observar é que esse indicador ele não existe em aeronaves que não tenham controle de passo, pelo menos não na maioria delas. Um Tupi, um aerobueiro, por exemplo, tem um simples indicador de RPM. Afinal, quando eu acelero ou quando eu reduzo a potência do motor, a manete preta, eu vejo um acréscimo, uma redução de RPM. Esse nosso avião aqui ele já está voando em cruzeiro. Considerando que ele está voando em cruzeiro nesta condição agora, o que vai acontecer se eu pegar a manete de potência e reduzi-la ou aumentá-la? O que será que acontece? A manete azul, na verdade, ela é um controle de RPM.
E ela estando toda à frente significa que eu estou demandando a RPM máxima desse motor. Então vamos a um exemplo. Se eu pegar a manete de potência agora e empurrar ela para frente, vocês acham que o motor vai extrapolar essa linha vermelha de RPM? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai aumentar a potência disponível no eixo do motor, a gente já falou sobre isso. Mas como é que o avião vai fazer para que a RPM máxima não seja ultrapassada, para que a RPM não continue aumentando quando eu aumentar a tração do meu motor? É muito simples. Ele vai ter que achar uma forma de dar um arrasto maior para essa hélice, para que aquela força seja aquela força a mais que eu estou dando no eixo, eu tenha uma equivalência em arrasto para que a minha RPM simplesmente não mude. Como é que eu aumento o arrasto de uma hélice? É isso mesmo, a gente já viu antes. A gente aumenta o arrasto dessa hélice simplesmente aumentando o ângulo de ataque desta asa, ou aumentando o passo da hélice. Então observa o que vai acontecer. Eu aumento a potência do motor, ele aumenta o ângulo de ataque da hélice, ele aumenta o passo dessa hélice e a RPM permanece exatamente a mesma. Observa que aqui já cai por terra aquele pensamento de que a manete azul é que controla o passo. Não, ela não controla o passo. Eu acabei de mexer na manete preta da potência e o passo foi alterado. Vamos puxar essa manete de potência para trás agora. A gente puxa a manete de potência para trás, a gente reduz a força aplicada no eixo do motor e o avião tem que achar uma forma de compensar isso e manter a RPM. Se eu tenho menos força aplicada, eu preciso também diminuir o arrasto provocado por essa hélice. Como eu faço isso? Diminuindo o passo dela. Agora, é claro que existe um passo mínimo. E se por um acaso eu diminuir a potência ainda abaixo desse passo mínimo, ou seja, numa condição que o meu governador, que é a peça responsável por essa alteração no passo o tempo todo, não consiga diminuir ainda mais o passo para diminuir o arrasto dessa hélice, agora sim a RPM cai. E é por isso que, obviamente, no chão, a gente, quando dá a partida no motor, o motor não entra girando direto a 2.700, 2.800 RPM, ou seja lá qual for a quantidade de RPMs máximas solicitada por esse motor. Ele já tem um passo mínimo e com aquela força que eu tenho aplicada, isso é tudo que eu consigo. 800 RPM, 700 RPM, 1000 RPM. À medida que eu aumento essa força durante a decolagem, fica cada vez mais fácil de manter essa rotação e durante a corrida de decolagem, um pouco mais à frente, não parado, não com velocidade zero, mas com velocidade um pouco mais alta, a gente já consegue aí sim fazer com que o motor desenvolva as 2.000 e tantas RPM, que é a RPM máxima do motor. E dali ele vai seguir com essa RPM máxima até quando? Até que a gente ou reduza muito a manete de potência ou passe a mexer na nossa manete azul. Essa manete, tecnicamente, ela se chama manete da RPM. Como é que eu vou fazer quando eu diminuo essa manete azul de full para um pouquinho para trás? O que o motor vai fazer para diminuir a RPM? Bom, eu não mexi na força que está sendo aplicada no eixo do motor, a força continua a mesma. Se a força continua a mesma, mas eu quero que a velocidade de rotação caia, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar mais arrasto para essa hélice. Como é que ela ganha mais arrasto? Aumentando o passo dela. E é exatamente o que o motor vai fazer. Diminuiu a manete azul, tu está pedindo para diminuir a RPM, eu consigo diminuir a RPM aumentando o passo dessa hélice. Veja, eu mexi na manete azul e mexi no passo. Sim, é verdade. Mas o objetivo foi mexer na RPM. Tanto é que se eu voltar a mexer na manete preta, seja para mais, seja para menos, observe aqui do lado que você vê que o passo volta a mexer também. Se você tentar mais potência para garantir que o passo fique nas 2.500 RPM que nós solicitamos agora, o ângulo de ataque dessa asa, ou, insisto, o passo dessa hélice, vai aumentar. E se você diminuir a potência, o passo dessa hélice vai diminuir, tudo para garantir o tanto quanto possível a RPM exatamente igual em 2.500 nesse caso. Vamos devolver para 2.700. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer quando a gente pegar essa manete azul e puxá-la toda para trás? Bom, a resposta para essa pergunta depende do tipo de avião que você está voando. Se for um monomotor, ele vai chegar num passo máximo, mas ele não vai além disso. Mas um bimotor tem uma característica interessante. Um bimotor, para que
tente viabilizar que a aeronave voe de forma monomotora, com apenas um dos motores funcionando, e atenção, isso não é um requisito da aeronave FAR 23. Não, eu vou refazer minha frase. Isso é um requisito. A aeronave ela tem que voar em uma condição monomotora. Leia-se voar, ter o controle. Ela não precisa subir ou manter a altitude em condição monomotora. Isso é um requisito de outro tipo de aeronave que é do FAR 25. Um vídeo bem legal sobre isso está lá no canal do Davi Branco Filho. Eu vou deixar o link aqui na descrição, assiste lá que vale muito a pena. Mas voltando para o assunto da hélice, se eu puxar essa manete azul em um bimotor para trás, o que deve acontecer? Ela será embandeirada. A gente chama de passo-bandeira o passo que a hélice fica de frente para o vento quando ela não está girando. Isso porque uma bandeira, se a gente carrega ela vai sempre ficar alinhada com o vento que passa por ela. Que é óbvio que eu não espero que vocês façam com os dois motores ao mesmo tempo. Eu sei que, por exemplo, o Bob Hoover fazia durante algumas apresentações em show aéreo, mas não é o caso de um voo normal. Pessoal, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês como funciona um governador e um entendimento talvez um pouco mais claro da diferença entre falar sobre uma hélice de passo variável e uma hélice de velocidade constante. Passo variável não é exatamente a linguagem mais apropriada para falar sobre esse tipo de motor e esse tipo de hélice. Na verdade, aqui nós temos uma hélice de velocidade constante porque essa manetezinha azul não controla o passo, controla a RPM. O passo é controlado automaticamente pelo governador e isso vai depender de qualquer manete que tu mexas, seja na manete preta, seja na manete azul. Esse foi um vídeo diferente aqui do canal, eu falo um pouco mais de aviação geral nesse vídeo de hoje. Comenta aqui se você gostou e se quer mais vídeos desse tipo. Deixa o like se ainda não deu, se inscreve se ainda não é inscrito e lembra de ativar os sininhos para receber notificação de vídeos aqui do canal. Eu agradeço muito pela audiência, me segue lá nas redes sociais, um abraço para vocês e até semana que vem.